Gostaria hoje de partilhar com vocês, as portas da Semana Santa, neste início da Semana das Dores, 3 versículos da primeira leitura, segunda leitura e o Evangelho, que no meu ponto de vista vai dar uma das tônicas possíveis para a reflexão deste quinto domingo da Quaresma. Esses 3 versículos estão, eu diria, providencialmente unidos, e por isso eu gostaria de fazer uma reflexão a partir deles, reflexão um pouquinho mais orientada. O primeiro versículo é o versículo do livro do profeta Isaías, que é o versículo 18. Curiosamente, depois que o profeta Isaías recorda o êxodo, ou recorda a libertação que Deus proveu na vida do povo de Israel, a passagem do Mar Vermelho, a derrota dos egípcios e toda a caminhada do povo de Israel, depois de recordar isso, curiosamente no versículo 18, ele vai dizer: não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos, eis que eu farei nova todas as coisas. Depois Paulo, no versículo 13, depois de falar que foi alcançado pela graça de Cristo, dirá: irmãos, uma coisa porém eu digo, esquecendo o que fica para trás, me lanço para a frente. E depois Jesus, no versículo 11, depois de dizer para a mulher que não a condenava, pede a ela que pode ir, diz a ela, você pode ir, e depois vai dizer: e de agora em diante não peques mais, marcando assim o início de uma nova trajetória. E neste de agora em diante está implícito o não olhe para trás e siga em frente. Portanto, 3 versículos, todos os 3 conectados com essa mensagem de olhar para frente, de não tomar, vamos dizer assim, o passado como uma grande referência. A gente dizia hoje de manhã, e eu repito para vocês, que talvez o exorcismo mais importante na vida do cristão seja o exorcismo dos fantasmas do passado. Este é o exorcismo que teremos que fazer, e que a Quaresma nos propõe, e que a Semana Santa nos propõe. E, para além disso, dizer a vocês, que é muito importante quando vocês pegarem lá a liturgia diária. Hoje tem gente que assina, mas vocês com um clique lá na internet, na CNBB ou qualquer outro site, na Paulus, vocês conseguem as leituras, E a gente precisa prestar atenção nas leituras, justamente porque elas trazem para a gente, como eu mostrei hoje, a partir desses 3 versículos, uma possibilidade de reflexão muito orientada. Nossa liturgia ela é muito bem feita. Mas voltando aqui ao nosso tema, para a gente ir caminhando para o finalzinho da homilia, esses 3 versículos, como eu disse, eles nos recordam eu diria esse desafio, mas também este mandato de não ficar apegado àquilo que seria o nosso passado, no sentido do passado pecaminoso. E aí eu queria partilhar com vocês uma experiência, que é uma experiência de confissão. A gente sabe que nós estamos por uma questão não somente do direito canônico, mas por uma questão de ética e por uma questão também de ministério. Nós temos um cuidado muito grande com os conteúdos da confissão, então a gente nunca tem que falar conteúdo de confissão. Mas eu queria comentar com vocês, não um conteúdo de confissão, mas uma coisa muito curiosa que eu noto nas confissões. Fizemos aí um mutirão de confissões, eu cheguei a atender numa noite 55 confissões sozinho, então assim, muitas confissões. E eu digo para vocês uma coisa, assim, numa espécie de chutômetro: 80% das confissões que eu atendo são pessoas que estão assombradas pelo fantasma do passado. Minha filha, você já confessou esse pecado? Ah, padre, mas eu não me sinto perdoada. Aí eu falo assim, gentilmente, gentilmente nem tanto, mas digo para eles assim às vezes, olha, não se sentir perdoada pelos pecados não significa que você não foi perdoada, Então, não se sente perdoada por quê? O que está acontecendo? Porque pelo ministério que a igreja nos concede e pela graça do sacramento, você foi perdoada. Por
que você está confessando isso de novo? O que está acontecendo com você? Aí a gente às vezes tem que explicar os 3 passos do perdão, né, para a pessoa entender o fantasma que a assusta. O primeiro grande passo é o perdão que Deus nos dá, sempre na confissão. O segundo passo é o perdão que eu tenho que dar para o outro, o perdão que eu tenho que receber. E o terceiro passo, mais difícil, é o perdão que eu tenho que me dar, né? E este perdão que eu tenho que conceder a mim mesmo é o mais difícil e ele é o que nos assombra. E são coisas assim terríveis, que parecem pequenas, mas que faz da nossa vida às vezes um verdadeiro inferno, né? Coisas assim que parecem pequenas, mas que interferem nas nossas relações, né? Ai, padre, eu não consigo perdoar aquilo que meu marido me disse. Foi uma briga de ontem? Não, já tem uns 15 dias, ou 15 anos que ele falou. 15 anos? E você ainda guarda aquela mesma palavra no coração? 15 anos, 20 anos, né? Então, é Paulo, Isaías e o próprio Jesus, né? Isaías: não relembreis coisas passadas, não olheis fatos antigos, eis que faço novas as coisas, né? Paulo: uma coisa porém eu faço, esquecendo o que fica para trás, me lanço para o que está à frente. E Jesus: de agora em diante, não peques mais, né? Então é um convite que eu acho que vale a pena a gente tomar em conta, sabendo que é muito difícil, né, gente? Porque não significa que a gente vai ter uma amnésia, né? Nós recordamos das coisas que nós fizemos, né, de mal, ou que nos fizeram de mal, né? É uma outra coisa que eu sempre brinco. A pessoa chega e fala assim: ai, padre, eu não me lembro de tudo na confissão, não. Aí tem 2 possibilidades: ou você está com vergonha e está ocultando, ou não é importante, porque é impossível você fazer um mal e esquecer dele, ou não? Se você não se lembra, ou você está ocultando, ou então não é tão importante. Então não precisa ficar tão rigorista assim, né? A confissão é isso: o que eu lembro, o que eu não lembro, porque não é importante. É impossível você brigar com alguém, você criar um mal-estar e não recordar, né? Então, meus irmãos, fica aí essa partilha daquilo que é as leituras e também essa experiência de confessionário, para que vocês possam abraçar a Semana das Dores e a Semana Santa como uma oportunidade, né, de fazer uma espécie de exorcismo dos fantasmas do passado. Nós somos governados, né, muitas vezes por esses fantasmas, né, e eles nos amarram mesmo com algumas correntes, e é tão difícil perceber, né? Não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas eu convido vocês a fazerem uma reflexão, quando vocês forem para casa, hoje antes de dormir, de enumerar quais os fantasmas do passado que aprisionam vocês, né? E às vezes esse fantasma tem a ver com uma frase, às vezes esse fantasma tem a ver com um sentimento, ou com uma frustração, e isso nos trava, né? Então, ouvir essa palavra de Jesus: de agora em diante, não peques mais, né? Eu acho que é muito, realmente confortante para a gente, né? Conforta a nossa alma quando nós ouvimos a palavra do Senhor e realmente nos erguemos e fazemos este propósito de caminhar apesar dos pesares. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.